Bom dia. Se estiver já me ouvindo aí, já me dá um ok. Como já dizia minha avó, gato escaldado tem medo de água fria, né? Na última aula minha eu passei 15 minutos com a tela invertida. Então se você está assistindo aí, já me dá um toque para ver se está tudo ok. Estou olhando aqui que eu estou compartilhando uma outra tela aqui também. Espera mais um pouquinho aí, todo mundo entrar. Deixa eu ver aqui os comentários, tá todo mundo certo. Ok, olhando aqui parece que tá tudo normal. Bom dia. Enquanto o povo vai entrando aí, para você que já está aí, nossa lição na carta de segunda aos Coríntios, então a gente está aí no volume 2 e também hoje a gente vai estar falando aí da lição 2, né? Então 1 Coríntios capítulo 12 a partir do verso 4, né? Então a gente vai seguir aí do verso 4 ao verso 11. Se você tem sua Bíblia, fique tranquilo, você pode acompanhar por ela, tá ok? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 11, né? Então, esse capítulo a gente está tratando, não só isso, mas um pouquinho mais adiante a gente vai tratar também sobre os dons, né? Então, se você está aí com a sua Bíblia, você já pode estar seguindo aí e acompanhando, né? Eu vou tentar acompanhar por outra tela também. Se você me vê olhando para cá, é que eu estou olhando os comentários e também algum material meu que está aqui no notebook aqui do meu lado, tá ok? Então não ache estranho, né? Estão me ouvindo bem? Que essa é a minha grande preocupação, além da tela, é claro, né? Se você estiver me ouvindo bem, estiver tudo certo, manda um ok aí, um joia, um oi, alguma coisa que eu possa entender que está tudo tranquilo aí com o meu áudio e com o meu vídeo aí, tá bom? Então, tô aguardando aí, você me dá um ok aí, quem tiver disponível aí. Ok, subia tudo ok. Então todo mundo ok? Ok. Então aparentemente está tudo ok com o meu vídeo e com o meu áudio, né? Porventura, irmãos, Pastor Júlio, dessa vez eu tô lendo, tá? Qualquer coisa pode mandar mensagem aí que agora eu consigo visualizar aqui na tela aqui, tá? Se tiver a tela invertida aí. Maravilha, então. Bom, vamos orar? É bom começar nossa aula orando e depois vamos entrar aí no nosso tema, tá ok? Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa manhã. Muito obrigado por essa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, esse dia que o Senhor nos deu. Pai, abençoa cada irmão que está agora se conectando, que estão conectados, aqueles que hoje não podem por algum motivo, que o Senhor esteja abençoando de igual forma. Pai, abra nossa mente para que possamos compreender a Tua Palavra, mas não somente compreender, mas que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Deus, que sejamos realmente aqueles que vivem na prática da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos,
Hoje o pastor não vai vir correndo aqui me avisar. Irmão, se você não sabe, na última aula que eu dei, eu cometi um pequeno erro técnico, né? Que eu estava fazendo um teste na minha página, né? E aí, na minha página eu virei o celular e estava tudo ok. Quando eu saí da minha página, obviamente o sistema entendeu que eu voltei o celular ao normal. Ah, eu já conectei na página da igreja e taquei aquele pau da aula, né? E aí, estava aí o meu celular de ponta cabeça e os meus amados irmãos tentando auxiliar o cidadão aqui e mandam mensagem, ligam, sinal de fumaça, enfim. E eu nem tinha, né? Aí o pastor Júnior carecidamente veio até aqui e pediu para que eu voltasse a tela ao normal, tá? Então por isso que eu comecei dizendo se estava ok a minha tela aí. Bom, lembrando essa minha vergonha alheia, né? Vergonha maior que essa, só quando eu fui trabalhar com um pé com cada chinelo, um chinelo Raider vermelho e uma Havaiana azul no outro. Então acho que essa vergonha ainda eu não consegui superar nos meus atos, né? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é a lição 2 e nós vamos falar sobre a diversidade e a finalidade dos dons. Irmãos, já de antemão eu digo, numa aula de 40, 50 minutos, uma hora, o que seja, é muito difícil nós abordarmos toda essa questão dos dons. Então, nós não vamos de maneira tão profunda entrar em cada dom e tentar tirar todas as nuances, mas o que eu quero trazer para vocês é um quadro mais geral para que vocês tenham uma ideia a respeito dos dons, ou quando alguém falar sobre dons, você tem aí pelo menos uma noção para pensar a respeito disso, ok? Depois, se você tiver interesse, você coloca aí que tem interesse na página aí, que nós podemos aí encaminhar, né? Eu passo aí para o nosso líder aí, o pastor Bruno, e ele pode então estar encaminhando aí dicas de leituras, né? Dicas de livros, artigos, enfim, apostilas que possam auxiliar você num entendimento mais profundo a respeito desse tema, né? É um tema bastante debatido, né, até hoje, né? Tem várias linhas de pensamento, várias igrejas tomaram posições diferentes em relação a essa questão dos dons, né? Então por isso que eu acho que é um tema que é bacana a gente estar estudando aí, né? Tanto é importante que Paulo, né, investiu um bom tempo aqui escrevendo a respeito desse tema, né? Bom, então 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler, né, do verso 4 até o verso 11, para que você possa então estar aí por dentro do texto que nós vamos abordar. Então, repetindo o tema da lição, a diversidade e a finalidade dos dons, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 11. O pastor Leandro, semana passada, ele fez uma introdução a respeito dos dons. Eu não vou voltar necessariamente a isso, né? Se caso você perdeu essa aula, se caso você tiver interesse, pode ir lá no Facebook, no YouTube, né, PIB Jandira Oficial, você entra lá, clica lá para acompanhar, clica lá no sininho, seja o seguidor lá, e você pode ver a aula passada, como bem você vai poder ver essa aula aqui depois, né? Então você pode olhar e assistir a aula passada lá. Então ele abordou e ele centrou mais aqui no verso 3, né? Foi onde ele se atentou mais na aula passada. Então eu quero pegar aqui do verso 4, que diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade na realização, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-os como lhe apraz, a cada um
individualmente, né? Então, esse é o nosso texto. E aqui nós começamos com o seguinte, né? A primeira coisa que a gente precisa entender em relação aos dons aqui, baseado nesse texto, é o quê? Que já está bem claro aqui, né? O Espírito Santo capacita a igreja a demonstrar a presença de Jesus no mundo de várias maneiras. E uma delas é por intermédio de cada um dos seus membros, mas sempre apontando para Jesus Cristo como Senhor. Ou seja, Deus, o Espírito Santo nos capacita, nos habilita para que nós possamos testificar, testemunhar de Jesus no mundo por diversas maneiras, né? Mas sempre lembrando que os nossos dons, nossas habilidades, elas devem apontar para Jesus, né? Devem testificar, testemunhar de Cristo, né? E aqui ele vai começar, que é a nossa primeira discussão, né? Primeiro entendimento aqui, a questão da diversidade, né? Então ele vai dizer, olha, os dons são diversos, né? E essa ideia de diverso aqui, a raiz dessa palavra, ela vai expressar uma ideia de distribuir, partilhar, né? Então, já começa assim pensando nessa questão de que há uma ideia de distribuição quando a gente olha para a palavra diversidade. Olha só, há uma diversidade de dons, ou chamado dom, você pode entender também por carisma, carismata. O pastor Leandro falou sobre isso, né? E essa palavra, ela tem também a mesma raiz da palavra graça, né? Só para você entender a importância do termo aqui, né? Então, há uma diversidade de dons, está lá em 1 Coríntios 12:4, e Paulo vai escrever a Timóteo dizendo, olha, que ele reavivasse, né? que ele mantesse vivo, na ideia de manter vivo o carisma, né? Que Deus havia colocado nele, né? Pedro, lá em Pedro 4:10, vai dizer o seguinte, Pedro pede aos seus leitores que servissem uns aos outros, cada um conforme o carisma que recebeu, né? Há também uma diversidade nos serviços, ou seja, a maneira de servir o único Senhor, que é Cristo, o qual capacita o cristão a realizar a sua obra. E há ainda uma diversidade nas realizações, isto é, as atividades são múltiplas, mas o mesmo Deus opera todas as coisas no interior de todos os homens. Esses dois versículos, do 4 ao 6, são importantes também, porque o próprio João Calvino, ele coloca nos seus comentários que esses versículos eles foram utilizados pelos pais da igreja também para combater os arianos, né? ou aqueles que defendiam o princípio ariano, porque Ario dizia que, você pode pesquisar, foi um bispo e ele acabou sendo considerado herege porque ele defendeu algo que não foi entendido como sendo um princípio verdadeiro, né? Então ele entendia que Jesus Cristo e o Espírito Santo, ele não eram Deus, né? Eles eram criaturas ou criados por Deus e por isso eles não poderiam ser considerados como Deus. E aí Calvino vai dizer que os pais utilizavam esses versos aqui para também confrontar eles com isso. Por quê? Quando você olha do versículo 4 ou 6, você consegue ver aqui a trindade sendo manifestada, né? Olha só, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade há também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, Calvino já vai alegar aqui que isso aqui é utilizado também para demonstrar que há o princípio da trindade aqui, o qual nós defendemos e o qual então esse grupo aí não defendia, né? Bom, partindo disso aqui, da questão da diversidade, e nós entendemos então que há nessa diversidade, há uma distribuição. Agora, outra coisa importante é entender a finalidade, né? Então, já que você está bem acordado aí, você já tomou o seu café, eu não tomei, estou tomando a minha água aqui. Eu pergunto para você, qual é a finalidade
dos dons, né? Se você tiver aí uma resposta, pode mandar e compartilhar aí no chat aí, a gente vai seguindo, observando aí, né? Mas eu pergunto para você, né? Quando você pensa nos dons, o que vem à sua mente como finalidade dos dons na vida do crente? 5 segundos para você responder. Enquanto você responde aí, eu vou seguindo aqui. Vamos ver aqui o que o texto vai nos dizer, né? Versículo 7 já vai nos dar uma resposta a respeito disso, né? Olha só. A manifestação do Espírito é concedida a cada um para quê? Visando um fim proveitoso, né? Visando um fim proveitoso do corpo, da igreja. Ou seja, não é algo para si próprio, não é algo para o indivíduo, não é algo que o camarada tenha como um orgulho para si, mas ele é buscando um fim proveitoso para a edificação do corpo de Cristo, né? Então não dá para ter vaidade, não dá para ser orgulhoso, não dá para ter um pensamento altivo em relação aos outros, porque é dotado de um dom, né? Porque esse dom é dado por Deus, que tem como finalidade a edificação do corpo de Cristo, né? Então, quando Paulo vai ter um grande problema com a igreja de Corinto, né? E aí é uma discussão justamente por isso, né? Era uma igreja que tinha vários dons, mas a galera também acabava se perdendo e acabava não utilizando, não colocando em prática esse dom da maneira que deveria, né? Então, a finalidade do dom é essa. Então, fica a dica aí para você, se você tem um dom dado por Deus, lembre-se, esse dom ele tem que ser para um fim proveitoso, né? Já vi aquela história, né? Não oculte, não guarde, não esconda e não negligencie o dom que Deus te deu, porque esse dom não foi dado para você guardar 7 chaves e pronto, e para achar que é bonito ter um dom, mas esse dom ele foi dado para você, para que você possa então edificar o corpo, possa servir a igreja, né? Deixa eu ler aqui. A luz, vou pegar daqui. Um dom espiritual é o instrumento concedido a cada um pelo Espírito Santo, a fim de que sirva a todo o corpo. Deve ser considerado como um meio usado por Deus para realizar o seu trabalho pela ação dos seus filhos. Um meio utilizado por Deus para que os seus filhos possam então realizar o seu trabalho. Ok? Então essa seria a finalidade dos dons. Então há uma diversidade dos dons e há também uma finalidade dos dons, né? Bom, aí falando propriamente de dons, nós temos aí pelo menos temos 3 grandes listas de dons, né? Deixa eu olhar aqui no meu papel. Quais são essas listas? Já falamos sobre, o pastor Vilar já falou sobre a classificação dos dons semana passada, né? Então, os dons espirituais mencionados na Bíblia. Então nós temos aí 3 listas, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 11, e também vai ter alguns dons que vão estar no capítulo 12, verso 28, e já aproveito para dizer que esses dons estarão na próxima aula, né? Não vou tirar o privilégio, a honra do próximo professor de falar sobre esses dons que estão ali no capítulo 12, verso 28. A outra lista está lá em Romanos capítulo 12 e a outra está em Efésios capítulo 4, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 11, nós temos língua, interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, discernimento de espírito, profeta, milagre e cura. E no capítulo 12, verso 28, nós temos o apóstolo, mestre, misericórdia e administração. Em Romanos capítulo 12, nós temos profecia, servir, ânimo, contribuir, liderança e misericórdia. E em Efésios capítulo 4, nós temos apóstolo, mestre, evangelista, pastor e profeta. Então essas são as listas
que nós temos aí de dons, tá? Nesses 3 textos. Antes de nós falarmos propriamente dos dons, né, vamos entender aqui uma coisa importante. A diferença entre dom do Espírito e dons do Espírito Santo. A divisão que eu vou usar aqui vai ser uma divisão que consta na revista que eu tenho, que também é a mesma divisão usada por vários outros teólogos e entendidos do assunto, né? Então, mas é uma coisa importante, a diferença entre dom do Espírito Santo e dons do Espírito Santo, né? Lá em Atos 38 a 39, só para a gente ter essa referência aqui, Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar, né? Então, a diferença entre dom do Espírito e dons do Espírito é que o dom é o próprio Espírito Santo que é dado ao cristão, né? Ou seja, no ato, quando a pessoa se entrega para Jesus, ele então tem o Espírito Santo habitando nele. E os dons do Espírito são os carismas, né, que nós mencionamos anteriormente, que o Espírito Santo concede ao cristão para que esse então possa realizar o trabalho de Deus. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa importante também que a gente precisa destacar é deveres, que eu chamo de deveres ou funções universais do cristão, e os dons espirituais. O que eu quero dizer com isso, né? As pessoas recebem um ou mais dom, né? E o que a gente não pode confundir é que o fato de alguém ter um dom e você não ter, não quer dizer que você não tenha certos deveres universais. Vou dar um exemplo, né? Olha só, deixa eu ver onde eu anotei aqui. Exemplo de função universal. Nem todo cristão tem o dom de evangelizar, mas todos têm o dever ou a função universal de testemunhar da sua fé aos perdidos. Para falar de sua fé aos outros, você não precisa necessariamente de ter um dom de evangelista, um dom de missionário que seja, para que você testemunhe, para que você fale do que Deus fez na sua vida, né? Nem todo cristão tem o dom de contribuir, né? Que aí depois a gente vai falar sobre isso, mas todo cristão tem o dever ou a função universal de colocar uma parte da sua renda, daquilo que Deus lhe deu, para à disposição da igreja, à disposição da obra de Deus, né? Então, o cristão não precisa ter o carisma, ou seja, o dom de contribuir, para que ele faça isso daí, né? Então, por que eu estou destacando isso? Porque senão, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho esse dom, então eu não vou fazer, eu não tenho o dom de contribuir de maneira de uma maneira tão grande assim, então eu não vou. Eu não tenho o dom de evangelizar, então eu não vou falar de Jesus para ninguém. Eu não tenho o dom de servir, então eu não vou ajudar em nada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem funções e deveres que cabem a todo cristão, e aí nós precisamos estar ali sempre nos colocando para a realização disso daí. E nessa caminhada, nesse processo, o nosso dom vai ficando evidente também, e a gente começa a canalizar o emprego desse dom para o serviço da igreja, ok? Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Em que momento o novo convertido recebe o dom espiritual? Aí tem uma discussão, há um entendimento de alguns teólogos que esse dom é concedido ao crente, ao cristão, né, no momento em que ele aceita, se entrega para Jesus, né, que ele recebe o Espírito Santo, e com isso então ele também tem ali já inserido em si esse dom, né? E alguns vão usar a passagem de Romanos 8, do 29 ao 30, né, que
que dá a ideia de completude, né? Tá lá, porque os que antemão conheceu, esse também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ao que predestinou, este também chamou, os que chamou, este também justificou, e ao que justificou, este também glorificou. Bom, por que alguns teólogos usam essa passagem? Porque dá um entendimento de que o ato ali é completo. Inclusive, então, ao receber o dom espiritual, ele acontece no momento ali, então, em que o indivíduo ele entrega a sua vida para Jesus, né? Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, se você não tem, nós vamos seguindo. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Porque aqui é mais fácil para eu ver se você tem algum comentário. Bom, ainda antes de falar sobre os dons propriamente disso nessa lista que está lá em 1 Coríntios no capítulo 12, o que é importante, quero destacar aqui também um trecho de um escrito do Wayne Grudem, né? Um livro chamado Cessaram os Dons Espirituais. Então ele vai destacar 5 posições de dons mais comum entre os cristãos, né? Então depois, se você quiser referência de tudo que eu citar, eu posso passar aí para o Bruno, e o Bruno vai ver a melhor forma de caminhar para vocês isso daí, né? Então quais são essas posições, né, que mais comum entre os cristãos, né? Primeiro, os pentecostais, né? No geral sustentam que todos os dons espirituais, todos os dons do Espírito Santo mencionados no Novo Testamento continuam operando hoje, né? E que o batismo no Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder subsequente à conversão. Ou seja, tem a conversão, né? Você recebe o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, e depois você tem um outro batismo pelo qual você recebe então esse revestimento de poder, para que você então tenha ali esse dom sobrenatural na sua vida. E as pessoas, e o sinal disso é que as pessoas falam em língua estranha como sinal de que receberam então essa nova experiência sobrenatural. Então essa basicamente é a linha que vai abarcar aí a teologia pentecostal ou a ideia pentecostal em relação ao dom. Nós temos uma outra linha que é a chamada cessacionista, né? Que essa vai dizer o quê? Que sustenta que hoje em dia não existe mais os dons do Espírito Santo. Que os dons, tais como profecias, línguas, curas, estão confinadas no primeiro século e foram usadas no período em que os apóstolos estavam estabelecendo a igreja e o Novo Testamento ainda não estava pronto, né? Então tem uma linha muito forte, hoje ainda, muito forte mesmo, que entende que esses dons eles foram ali somente no período do começo da igreja, da era apostólica e começo da igreja, justamente para testificar ou para autenticar o trabalho, o testemunho, a palavra dos apóstolos. Mas que hoje, uma vez que o cânon da Bíblia está completo, que você tem a palavra já toda ali já completinha, não se faz mais necessária a manifestação desses dons sobrenaturais, né? Desses dons aí que eram então na igreja ali do primeiro século, como defende os pentecostais. Tem os carismáticos também, né? Esse grupo aí ele vai começar a surgir na década de 60, ali 70, e que ele procuram praticar os dons espirituais mencionados no Novo Testamento, né? Entre os carismáticos existem pontos de vista diferentes quanto ao ser batizado no Espírito Santo, em relação a essa questão do batismo do Espírito Santo ser subsequente à conversão, ou seja, tem a conversão e depois tem o batismo com o Espírito Santo. Então há uma divisão dentro do movimento carismático em relação a isso, e também em relação ao falar em línguas como sinal do batismo. Então, nem próprio dentro do movimento carismático há essa divisão, né, que a pessoa é batizada e só depois recebe o dom do Espírito Santo e com o sinal de línguas, né? Então tem um grupo que acredita nisso e tem outro grupo que não segue essa linha. Temos um outro grupo que é chamado de terceira onda, né? Esse nome foi dado pelo catedrático Peter Wagner, lá em Fuller, no seminário de Fuller. Esse movimento surgiu na década de 80, né?
ele vai dizer, ele vai se referir à renovação pentecostal como a primeira onda renovadora do Espírito Santo na igreja moderna, o movimento carismático como segunda onda, e os adeptos da terceira onda encorajam todos os crentes a buscar e usar os dons espirituais do Novo Testamento hoje, né? Eles vão dizer que a proclamação do Evangelho deve normalmente vir acompanhada por sinais, milagres, maravilhas, segundo o padrão do Novo Testamento. Eles ensinam, entretanto, que o batismo no Espírito Santo acontece com todos os cristãos na ocasião da conversão, e que a experiência subsequente seria melhor chamada de enchimentos ou revestimentos de poder do Espírito Santo. Embora acredite que o dom de línguas exista ainda hoje, não enfatizam tanto quanto os pentecostais e os carismáticos. Então, esse daqui é um outro movimento. E por último, nós temos aqui a aberta, porém cautelosa, que representa o terreno intermediário dos evangélicos, né? Então, a galera que não se encaixa em nenhuma dessas primeiras posições, eles são receptivos à possibilidade dos dons miraculosos hoje, mas se preocupam com a possibilidade de abusos, né? Não acham que as escrituras excluem o falar em línguas, mas consideram que algumas manifestações não estão de acordo com as diretrizes ou com os princípios bíblicos, né? Então, essa galera é a galera que fica ali, né? Eles não são contra, não dizem que não existam, que não estão mais efetivos, mas são bastante cautelosos com relação à prática ou à manifestação desses dons, ok? Então, só para que a gente tenha um pouco desse entendimento dessa galera aqui. Depois no final, eu vou falar um pouquinho sobre os cessacionistas, né, que eu acho que é interessante, e os continuistas, né, o que esses dois, que basicamente está dentro disso que nós já falamos, só para ficar um pouco mais claro. Mas vamos agora comentar um pouco a respeito dessas divisões e esses dons que estão aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Então, se você tem algum comentário, fique à vontade. Para mim, pelo menos não está aparecendo aqui. Variedade dos dons espirituais. Vamos fixar atenção agora nos dons que aparecem na lista de 1 Coríntios capítulo 12. Né? Vamos dividir em 3 grupos, atribuindo classificação para facilitar o estudo. Então a gente vai dividir em 3 grupos de estudo esses dons, para que a gente possa ter um pouco mais de compreensão. Então no primeiro grupo aqui de dons, estão os dons de raciocínio, que é 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Né? Eu dei uma pesquisada ali, alguns autores, alguns teólogos, eles basicamente têm a mesma linha de entendimento, a não ser que seja algumas coisas bem pequenas que acabam variando, mas no geral a galera tem o mesmo entendimento em relação a esses dons. Né? Então, irmão, só para você entender, eu não estou colocando nesses comentários, ou nisso que eu vou ler, deixa eu só ler aqui rapidinho. A Raimundo fez um comentário aqui. Eu entendo que existe uma ordem dada que devemos saber que Jesus, em alguns momentos, ele fala façais, em outros façam. Um é uma ordem, o outro façais é um cumprimento, né? Comentário aqui do Raimundinho. Paz, Raimundinho. Valeu. Deixa eu botar aqui. Então, os comentários aqui não são necessariamente meu ponto de vista. Eu vou colocar o pensamento ou o que os teólogos, no geral, colocam. Tá? Então, eu não estou defendendo um entendimento dos dons aqui a partir da minha perspectiva. Tá? Então, talvez em outro momento a gente pode falar sobre isso, mas eu quero trazer aquilo que teologicamente é o mais aceito, né? Ou é o mais crido, é o mais tido como melhor entendimento em relação a esses dons. Então, o primeiro grupo aqui é os dons de raciocínio.
1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Né? São os dons que para desempenho eficaz exigem particularmente emprego da mente, né? Ou seja, do nosso cérebro. O dom da palavra, o dom da palavra de sabedoria, 1 Coríntios 12, 8, né? Aí o autor aqui ele vai dizer que não é o dom de sabedoria que está lá em Tiago, que lá é uma outra coisa, é um outro dom, né? Aqui ele coloca a palavra de sabedoria, não sabedoria. Aí sabedoria seria um outro dom que nós podemos ver depois. Mas não é esse que ele está defendendo aqui, né? Mas o dom da sabedoria é a capacidade especial de Deus que ele dá a certos membros do corpo para que recebam o quê? Discernimento de como o conhecimento dado pode ser mais bem aplicado às necessidades que vão surgindo na igreja, né? Então, entendeu aqui? É a capacidade que Deus dá aos membros do corpo, alguns membros, para que recebam discernimento, entendimento de como o conhecimento dado, ou seja, o conhecimento que eles têm, que eles receberam, pode ser mais bem aplicado às necessidades específicas que vão surgindo na igreja. Por que é isso? É a ideia de que tem... às vezes o camarada tem muita inteligência, tem muito conhecimento, mas ele não tem essa habilidade de aplicar isso às necessidades específicas que vão surgindo, né? A gente brinca, né? Aquele professor que sabe muito, mas não consegue passar adiante, né? O cara retém, conhece, mas não consegue ter a palavra de sabedoria para aplicar esse conhecimento. Talvez de uma maneira um pouco mais prática isso, né? É quando o camarada ele tem uma palavra de sabedoria e ele pode falar com alguém, exortar, encorajar, sem magoar, sem ferir, sem ser arrogante, né? Então, ele usa uma palavra de sabedoria para aplicar o conhecimento que ele tem, para que aquilo seja útil, para que aquilo venha atender uma necessidade que a igreja tem ali e precisa então receber essa palavra. Então, essa é a distinção do dom de sabedoria, que é muito parecido, né? O autor até brinca, fala que é gêmeo da palavra, que também está no versículo 8, né? Que é o dom da palavra de conhecimento, né? Ele vai dizer que o dom é gêmeo do dom da palavra de sabedoria, né? O conhecimento aqui tem a ver com a descoberta da verdade, enquanto a sabedoria tem a ver com a aplicação da verdade à vida. Percebe a nuance aqui? Então, um tem como o conhecimento tem a ver com um tem a ver com a descoberta, enquanto o outro tem a ver com a aplicação dessa descoberta, dessa verdade à vida, né? É a capacidade especial dada a certos membros do corpo de Cristo para que descubram, acumulem, analisem, esclareçam as informações e ideias pertinentes ao crescimento e ao bem-estar dos membros da igreja mediante o estudo da palavra sobre a orientação do Espírito Santo. Então vou repetir. É o dom da palavra de conhecimento. É a capacidade especial dada a certos membros do corpo de Cristo para que descubram, acumulem, analisem e esclareçam informações e ideias pertinentes ao crescimento e ao bem-estar dos membros da igreja mediante o estudo da palavra sobre o que? A orientação do Espírito Santo. Ok? Então seria esse aqui o dom da palavra de conhecimento, né? O dom de discernimento de espíritos, né? Que está aqui no verso 10. Todo crente precisa ser capaz de distinguir entre o bem e o mal, né? Precisa ser, né? A gente tem a Bíblia e tem o Espírito Santo que já é que pode já nos dar o que é necessário para isso, né? Então tá, todo crente precisa ser capaz de distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Isso está lá em Hebreus 5,14. Também deve distinguir os espíritos, 1 João 4,1, para não se deixar atrair pelos falsos profetas. Entretanto, além disso, há crentes às quais Deus dá o dom espiritual do discernimento de espíritos,
que é a capacidade especial de saber com segurança se determinado comportamento que se apresenta como um de Deus é na realidade divino, humano ou satânico, né? Tem um livro muito antigo, né? Eu já li há muitos anos, né? É interessante, né? Pelo menos para exemplificar esse ponto aqui, né? A Jessie Pinells, ela vai dizer no tomo 1, ela diz que conta o relato de que numa igreja tinha uma pessoa, uma moça, né? Que ela ficava revelando coisas, né? Contando coisas da vida das pessoas em forma de revelação. E aí o pastor da igreja, e aí a menina, no relato do livro, a menina tinha uma credibilidade, o povo ia lá para ouvir, para presenciar, né, para ver ela revelando coisas da vida das pessoas. E esse pastor foi ficando incomodado, ele começou, e aí ele sentiu, né, porque ele tinha esse dom do discernimento de espíritos, que aquilo que estava ali não era algo de Deus, mas na verdade era algo diabólico. Então, no relato do livro, ele vai lá e ora, expulsa e acaba saindo o demônio daquela moça, né? E nos lembra daquela passagem que Paulo, né, em relação a Elimas, né, que é aquela moça que estava acertava as coisas, falava as coisas, mas na verdade o que ela tinha era um espírito mal, né? Então a ideia aqui do dom de discernimento do espírito é essa capacidade que Deus dá a um crente para que ele perceba que alguma coisa não está certa, né? Aquilo ali que a pessoa está alegando ser de Deus, na verdade, ou é meramente humana, ou pode ser também uma coisa diabólica, né? Então, tem pessoas que têm esse dom especial, esse dom específico, né? Claro, eu volto a dizer que por meio da oração, por meio da leitura, nós também temos condições de entender que algo não está de acordo com a palavra de Deus, né? Mas aqui especificamente está falando de um dom que a pessoa tem de chegar e falar, poxa, isso aqui não é de Deus não, esse negócio aqui tá errado, alguma coisa aqui está fora do esquema. Aí nós entramos no segundo grupo aqui, que é o grupo de os dons de ação, né, que está em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 9 ao 10. Né, são relacionados com uma atitude por parte daquele que os desempenha. Né, ou seja, o dom de fé. Lá em a fé salvadora, que é Efésios 2, verso 8, a fé é o que desempenha, a fé que é o desempenho da confiança em Deus durante a vida cristã. A fidelidade que vem como fruto do Espírito e deve ser parte do caráter cristão. E o dom essa é a fé que está lá em 2,8. E a fé como fruto do Espírito deve ser parte do caráter cristão, Gálatas 5,22. E o dom da fé, que é concedido a alguns crentes, define-se este como a certeza absoluta de que Deus vai fazer certas coisas, ou vai concretizar certas promessas, mesmo, resume de maneira mais simples, né? O dom da fé, segundo os teólogos entendidos, seria aquela pessoa que ela acredita, que ela vai continuar acreditando, mesmo quando as outras desistiram, né? Quer ver um exemplo? Eu acho bem bacana. Tem um cristão, tentando lembrar o nome dele agora, não sei se é George Miller, que ele ora pelo um amigo durante 40 anos e pro cara se converter, o cara não se converte, né? Tipo, 40 anos, né, orando pelo cara, tipo, muita gente já desistiu de acreditar que aquele cara, que aquele amigo ia se converter. Aí na morte desse irmão, o camarada se converte no velório, né? E ele passou a vida toda dele tendo fé que um dia aquele cara iria se converter, né? Então, esse seria o dom da fé, né? De maneira resumida, seria o dom daquela pessoa que acredita, mesmo quando as pessoas não acreditam mais. Olha, eu posso estar equivocado, mas eu acho que eu conheço um certo pastor aqui em Jandira que ele tem esse dom da fé bastante evidente nele aí, né? Não vou falar que o nome dele começa com Júnior e começa com Valdomiro, mas
é muito interessante, né? É a camarada que acredita mesmo. Às vezes a gente fala, meu, será, pastor? Sei não, hein? Esse negócio não vai rolar. Não, vai sim, vamos lá e, né? E realmente muitas vezes o negócio acaba se concretizando, né? Então, esse seria o dom da fé, né? Dons de cura, lá também aqui no verso 9, né? Dom de cura é a tradução literal da expressão que aparece no texto de 1 Coríntios 12, 9, no 28 e no 30. Paulo ensina que Deus pode curar as mais variadas doenças, fazendo o que? Usando homens escolhidos dentre os membros do corpo, como veículo de sua graça e poder. Olha, presta bem atenção nessa partezinha final. Escolhidos, que Deus pode usar homens escolhidos dentre os membros do corpo como veículo da sua graça e poder. Então, esses caras vão ser veículos, vão ser instrumentos de Deus. Não pode transformar isso num negócio. Eu li um livro alguns anos atrás, desculpa, eu chutei o meu tripé aqui. Eu li um livro muito interessante alguns anos atrás, de que havia uma jovem, uma menina na verdade, uma adolescente, que ela estava muito doente e o médico tinha desenganado, desculpa, eu não me recordo o nome do livro agora, depois eu posso pesquisar, e aí esse pastor, esse líder daquela igreja nos Estados Unidos, ele foi lá e passou a noite inteira orando por aquela menina. E aí, de maneira milagrosa, no romper da manhã, a menina é curada. E realmente foi um sinal, algo milagroso, algo, né, notório ali naquela comunidade. E foi para o médico examinou e falou, olha, realmente não tem mais nada essa menina. Só que aí o líder, ele converge todo o ministério dele para um ministério de cura, né? Então ele começa a fazer só campanhas em relação a isso, junta muitas pessoas, aí resolvem comprar como se fosse um sítio, uma chácara, para fazer um lugar espiritual para curas e tal. E no final das contas acabou que o negócio deu muito errado, não teve mais cura como ele queria, e aí faliu, teve que vender, enfim, foi todo um problema. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos que lembrar, independente se você tem um dom, quem vai operar é Deus, né? Não dá para achar que as coisas são simplesmente assim, aperta um botãozinho e você vai lá e faz a cura. Nós somos instrumentos, Deus vai nos usar como meio para manifestar a sua graça por meio desse dom que Ele nos concedeu, né? Só para a gente tomar um cuidado, porque às vezes algumas igrejas aí, eu obviamente não vou apontar especificamente nenhuma, mas muitas igrejas aí têm feito muita propaganda com relação à cura, a coisas milagrosas, que na sua igreja cura, que na sua igreja, se você for, vai acontecer, né? Eu determino, eu afirmo que se você vir aqui e tal e tal. Então isso é bastante delicado, é bastante complicado, porque pode acontecer de que você vá lá e não aconteça nada, né? Então não é uma questão que você não tem fé. É uma outra questão, né? Aí a gente tem uma série de prerrogativas de Deus para a vida da pessoa, porque não aconteceu aquilo ali. Mas só tomar um cuidado para não ser levado por vento de doutrina, né? Por falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, falsos milagreiros, e você acabar sendo enrolado aí na ânsia de buscar uma cura, na ânsia de buscar uma solução para o seu problema, você aí ficar até sem um rim porque o camarada arrancou de você, né? Ok? Então seria esse o dom de cura, né? Eu anotei uma coisa aqui. Tá, mas já falei. O dom de operação de milagres, né? Eu li alguns comentários sobre isso aqui também e está dentro do que eu vou dizer aqui. É a tradução da expressão grega energemata, dinameon, que traduzido quer dizer poderosos milagres, né? Ao usá-lo, Paulo tem em vista o poder de operar todo tipo de milagres, além de simples curas em resposta a necessidades de diferentes situações nas quais o cristão pode ser colocado. É também chamado de dons de sinais, ou chamados sinais e prodígios, né? Então,
essa operação de milagres aqui seria a caracterização por ser algo como sinais de prodígio, algo bem notório, assim, né? Não somente uma cura, mas outros dons de maior proporção, né? Por isso que ele coloca poderes milagrosos, né? Então esse seria basicamente a operação de milagres, né? Porque aí, por que coloca essa questão aqui dessa tradução, né? Poderes milagrosos, né? Porque esse dom de operação de milagres e a palavra milagre, se você for pesquisar, você vai ver que a raiz dela é raridade, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com esse negócio, irmãos. Porque é o seguinte, se a raiz da palavra já está dizendo que é raro, que é uma raridade, então o milagre não é uma coisa que você vai ficar contemplando à torta e à direita, né? Você não vai em todo canto está acontecendo operação de milagre, de coisas prodigiosas, né? E a gente tem que tomar um cuidado, irmão, porque a gente não pode atribuir a palavra milagre a algumas coisas que não se enquadram. Vou dar um exemplo, sei lá. Irmão, quem recebeu o milagre essa noite aqui? Aí o cara levanta a mão. O que você tinha? Eu tinha dor de cabeça, agora não tenho mais. Aí tomou 2 aspirinas e saiu de casa. Quem recebeu o milagre aqui? Eu estava com uma dor nas costas, agora não tô mais. Eu estava com uma dor no estômago, agora não tô mais. Eu não conseguia levantar. Enfim, a gente tem que tomar um cuidado, porque a palavra milagre, ela tem uma raiz muito forte, né? Eu recomendo um livrinho muito bom do C.S. Lewis que chama Milagres, né? Então é um livro que ele vai abordar esse tema de uma maneira muito profunda, né? Então eu acho que vale a pena você dar uma lidinha aí quando você tiver um tempo e entender essa expressão, né? De milagre. O que é um milagre? Então aqui o dom de operação de milagre caracteriza por isso, por algo bastante notório, né? Então aconteceu um milagre, né? Ou seja, aconteceu algo raro, né? Algo que está fora do natural, né? É uma inferência do sobrenatural no natural. Então esse seria o dom de milagre. E aí o terceiro grupo aqui seria os dons de expressão. 1 Coríntios 12, 10, né? Os dons que assim classificamos têm relação direta com o discurso, com a fala. O dom de profecia. Eu vou tratar só de uma vertente do dom de profecia, que isso vai ser, se não me falha a memória, isso vai ser tratado um pouco mais à frente, né? Mas o dom de profecia aqui, a palavra profecia, que vem do grego, significa o quê? Proclamação do pensamento e dos conselhos de Deus. Percebe? Proclamação do pensamento e dos conselhos de Deus. Para denunciar e condenar o pecado, edificar, confortar e animar o seu povo. Sendo assim, pode-se dizer que o possuidor desse dom, que a pessoa que tem esse dom, ela é poderosamente motivada por Deus a ser o que? O seu porta-voz, ou pregador, né? A fim de suprir necessidades espirituais de pessoas ou de grupos, dentro ou fora da igreja. O profeta toma a iniciativa de confrontar as pessoas com o quê? Com a verdade de Deus em determinadas situações, e o faz com uma autoridade e austeridade. Então você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 4, verso 12, no capítulo 7, do 1 a 2, Jeremias, no capítulo 1, do 4 ao 10, no capítulo 23, do 16 ao 28, você vai encontrar várias passagens em relação a isso. Então, o dom de profecia aqui, como eu disse, eu não vou entrar muito na questão, mas o dom aqui, nesse texto, a gente vê que ele é a proclamação dos conselhos de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus colocou para o camarada falar, anunciar ao povo. Então esse tom aqui não está ligado com a questão de predição, de revelação, né? Então a gente tem que tomar um cuidado. Não são só conselhos, tá? Abre teu coração aí. A gente tem que tomar cuidado com essa coisa de profetada, tá? Ali tem um profeta em tal lugar. Irmão fulano profetiza, irmão fulano é profeta. Vamos lá. Aí vai lá, faz uma oração como se fosse uma invocação, e aí traz uma revelação para aquela pessoa, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso daí. Eu já vi muitos casos, garanto que se for abrir aqui, tenho certeza que muita gente tem algum tipo de testemunho em relação a isso aí,
porque acontece muito disso, né? De alguém alegar que é profeta, né? E começar então ali a dizer algumas coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado, irmão. Ó, eticamente eu digo assim, a gente tem que ter cautela, né? Olha, se essa palavra está enquadrada dentro de um princípio bíblico, se essa palavra ela tem, né, base, tem sentido, a gente tem que dar uma escuta e vamos orar e vamos avaliar, né? Agora tem que tomar cuidado e ser bem criterioso com relação a essa questão de profecia ou alguém que se alega ser um profeta, ainda mais quando ele não está trazendo uma palavra de conselho de Deus, de orientação de Deus, de administração de Deus, mas uma revelação de acordo com uma necessidade que você está buscando. Você está querendo muito que Deus revele se você vai ter esse ou aquele emprego, aí você vai no profeta com essa intencionalidade. Né? Então aí você está correndo um risco muito grande. Então seria o dom de profecia. Nossa, misericórdia, nem vi a aura aqui passando, né? Deixa eu só olhar aqui, que eu não sei se tem algum. Deixa eu atualizar aqui só pra gente, se eu ver se não estou passando nenhum comentário aqui. Deixa eu só atualizar aqui. E nós vamos falar agora do dom de variedade de línguas, né? Que esse dom sempre traz um pouquinho de confusão aí e de visões de pensamento, né? Deixa eu só voltar aqui a minha tela. Deixa eu só colocar aqui. Dom de variedade de línguas, né? Que está dentro aqui também ainda do verso 10. Certamente, né, eu vou ler aqui, certamente que o conceito desse dom depende da corrente adotada. Ou seja, dependendo da corrente que se adota, né, lembra que a gente leu lá algumas linhas dentro hoje da igreja cristã? Então você vai ter ali, de acordo com a corrente que a pessoa adota, sensacionista, carismática, pentecostal, tradicional, né? Você vai ter uma linha de pensamento ali com relação a esse dom, né? Deixa eu só colocar aqui os meus comentários. Só para ficar atento aqui. Então tá, certo? Aí vai depender da corrente adotada. Uma corrente... Então, tem duas correntes basicamente aqui. Uma corrente defende que... eu vou falar de maneira bastante sintética. Né? Uma corrente defende que o falar em línguas, ele é, na verdade, um idioma humano, né? Ou seja, é a capacidade de você falar uma língua um idioma que você não aprendeu. Uma outra linha de pensamento vai ser aquela que vai defender que é uma língua estranha que você recebe, é uma linha sobrenatural que você recebe de Deus, né? É uma língua não inteligível, a não ser que tenha uma interpretação também sobrenatural, né? Então você vai ter aí essas duas linhas de pensar, essas duas correntes teológicas que vão defender essas duas vertentes aí, né? Então eu só vou ler aqui para a gente
tem uma ideia. Uma corrente defende a capacidade especial concedida por Deus a certos membros do corpo de Cristo para falarem um idioma que nunca aprenderam, a fim de transmitirem alguma mensagem urgente de Deus a uma ou mais pessoas. Outra corrente defende que se trata de uma língua ininteligível, né? Uma língua estranha, não uma língua estranha e não uma língua não estrangeira. Lá no capítulo 14, e aí a gente vai ver isso lá na frente, o apóstolo Paulo vai discutir a relação entre o dom, esse dom, o dom de língua, e o dom de profecia. Mas isso vai ser lá no verso 14, né? Deixa eu só ler aqui um comentário. Agora me lembro que um dia, né? Agora me lembro que um dia eu perguntei a uma irmã se ela estava com dor de cabeça que seria curada com um simples analgésico. E ela ou ela falaria com Deus e tomaria o remédio. A Bíblia diz que aquilo que é possível ao homem, Deus não vai fazer. Enfim, a ideia aqui é que se está com dor de cabeça, toma um analgésico, né? E não, você não vai, de repente, precisar de um milagre para curar uma dor de cabeça, que existe um medicamento para isso. Valeu, Ramudex. Então, só voltar aqui. Então, são essas duas linhas. Então, uma linha vai entender que é... E a linha que defende, para esclarecer, a corrente que defende que é idioma, vai se pautar justamente num texto em que, no geral, a galera pentecostal usa como base para falar um idioma, para falar uma língua estranha, não estrangeira, tá? É diferente. Então eles vão usar o texto de Atos 2, né? E Atos 2 é um texto bastante difícil para sustentar uma língua estranha, porque quando você vai ler no Atos 2, que os caras falam que eles parecem tão bêbados, então ninguém está entendendo. Na verdade, quando você vai lendo o texto, o próprio texto, ele já dá uma explicação. Porque as pessoas vão falar assim, ora, eles não são galileus, judeus, não me lembro exatamente a expressão, mas eles vão dizer assim, como é que nós estamos escutando e entendendo eles na nossa própria língua, no nosso próprio idioma? Então ali dá uma ideia, né? A corrente que defende que línguas aqui são idiomas, usa justamente esse texto para autenticar que o que aconteceu em Atos 2 ali não foi língua estranha, mas sim uma língua estrangeira, né? Foi ali então a capacidade que eles receberam de falar em um outro idioma, para que então o cristianismo, a palavra de Deus, fosse anunciada àquelas pessoas estrangeiras. E aí tem um outro grupo que vai usar essas línguas de fogo que aparecem ali no texto para dizer que é justamente o batismo com o Espírito Santo e o falar em língua estranha, autenticando esse batismo, esse revestimento de poder, né? Essa questão de falar, de ter a língua estranha como um sinal do batismo com o Espírito Santo, nem sempre foi assim, né? Isso daí tem alguma origem, né? Principalmente ali nos Estados Unidos. Acho que o primeiro relato de falar em língua estranha, se não me falha a memória, vai ser com uma moça chamada Agnes Osman, né? E ali no colégio Bethel Bíblia, no colégio bíblico Bethel, né, nos Estados Unidos, né? Ali essa garota é de 1870, né? E o que acontece? Ali é considerado a primeira manifestação de falar em línguas. Então, numa reunião que era feita nessa escola, ela fala em uma língua estranha, e aí com o passar do tempo outras pessoas daquele grupo também começam a falar em língua estranha, de fato uma língua estranha, não inteligível, como sendo então um sinal de um revestimento de poder, e esse grupo acaba se dividindo, né? Alguns do grupo não concordam e acabam se dividindo, esse grupo fica ali nesse segmento, aí um outro pastor ali, um outro líder que acompanhava, ele vai dar continuidade nesse movimento de que agora se tem esse dom de uma língua sobrenatural, de uma língua estranha, e ele continua, inclusive, quando Daniel Berg e Gunavid vão vir para o Brasil, antes de vir para o Brasil em viagem missionária, eles vão até esse grupo, né? E de lá eles trazem
esse princípio também, que aí, se você conhece a história, Daniel Berg e Gunnar Virth vão ser os caras que vão, os irmãos que vão fundar a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, né, começando ali em Belém, né? Então aí nasce a igreja já com esse princípio de que o falar em línguas estranhas é um sinal de que você é batizado com o Espírito Santo. Dentro da ideia pentecostal, se você não fala língua estranha, você não é batizado com o Espírito Santo, né? Então essa seria talvez uma das grandes diferenças da igreja tradicional e da igreja pentecostal, que segue esse pensamento. Então, esse falar em língua estranha, ele tem basicamente esse ponto inicial ali de maneira mais forte, né? Como eu disse, a gente não vai entrar aqui no mérito, na discussão. Se você quiser colocar sua questão, seu pensamento em relação a isso, fique tranquilo. Mas o que a gente precisa sempre em relação a um dom como esse, que causa uma certa divisão de pensamentos, não é? A gente precisa olhar para o texto e buscar uma resposta no texto bíblico, para que o texto bíblico venha autenticar então o nosso pensamento, o nosso princípio que a gente está seguindo ali, né? Mas esse seria então o dom de variedade de línguas, ou dom de línguas, né? Então uma corrente vai defender muito fortemente que isso é idiomas, e uma outra corrente vai defender que é realmente falar uma língua sobrenatural, que você não entende, e que isso daí vai edificar o camarada ali na sua comunhão com Deus, né? E consequentemente, o dom de interpretação de línguas vai ter as duas questões também, né? Então o grupo vai entender que é a habilidade que você recebe de interpretar essa língua para alguém, um idioma, e outra linha vai entender que é justamente você interpretar essa língua estranha, traduzir isso para que isso se torne inteligível aos ouvintes, né? Então, esses seriam as duas vertentes. Pode estar um pouco mais, irmão, e aí, como é que é? Não é? Funciona ou não funciona? Acompanha a nossa CBD, que nos capítulos mais à frente, somente ali no capítulo 12, Paulo vai falar mais detalhadamente desse dom de línguas, né? Como seria então a funcionalidade disso dentro da igreja. Então não perca aí as próximas aulas, para que você possa ter então um pouco mais de compreensão desse dom, né? Então esses seriam os dons que constam aqui nessa lista de 1 Coríntios capítulo 12, né? Que vai até aí o verso 10, né? Finalizando no verso 11, né? A distribuição dos dons está na mão do Espírito, que realiza como lhe apraz. Ele não exclui nenhum membro das suas dádivas, mas a decisão sobre o dom que será concedido à pessoa que vai recebê-lo é no momento adequado. Quando vai receber e qual dom vai receber é da sua competência, né? 1 Coríntios 12, 11. Ou seja, traduzindo isso aqui de maneira mais clara, quem dá o dom é o Espírito Santo, ele que tem a competência de lhe conceder o dom de acordo com a necessidade da igreja. Mas o que precisa entender é que o dom é dado para a edificação da igreja. Então, a igreja, o corpo, os membros vão receber dons que são necessários para a edificação do corpo de Cristo, daquela igreja, né? Então, por isso que a gente tem que ter isso em mente. O Espírito Santo vai conceder dom de acordo com a necessidade. Imagina, vai ser todo mundo pastor na igreja? Não vai. Vai ser todo mundo mestre na igreja? Não vai. Vai ser todo mundo líder de... Não vai. Então, vai ter vários dons para que justamente todas as necessidades do corpo sejam atendidas. Então, você vai ter conselheiro, você vai ter palavra de sabedoria, você vai ter, enfim, uma série de dons que vão atender à necessidade do corpo, né? E aí eu quero concluir colocando aqui, e antes de concluir, eu já tinha dito que tem uma posição muito forte hoje, né, que é eu citei lá naqueles 5 grupos, que são os cessacionistas, né? O que é isso, né? Cessacionista é a galera que realmente entende
que esses dons miraculosos, que esses dons, como eu falei, de sinais milagrosos, prodigiosos, que esses sinais, eles cessaram com o fechamento do cano, né? Uma vez que a Bíblia estava estabelecida, uma vez que agora isso já foi resolvido, não há mais necessidade de autenticar a palavra, o testemunho dos apóstolos, né? Dos apóstolos de Cristo, por meio de sinais, uma vez que isso já está fechado, no sentido de que o cânon agora é a resposta que a pessoa precisa, né? Então você vai ter vários teólogos, né, até bem renomados, que vão defender esse pensamento, né? Algumas igrejas batistas de ordem fundamentalistas, ou tem um outro grupo, agora não me recordo, os batistas regulares também, por exemplo, eles têm uma linha que vai interpretar que os dons, esses dons miraculosos, eles realmente encerraram no período da igreja, com o cânon, fechou o cânon, agora não tem mais. E eles vão usar, né, na teologia deles, lá 1 Coríntios, capítulo 13, né, e eles vão usar aquele texto ali para dar embasamento para isso, né? Não sei se talvez seria o melhor texto, mas eles colocam ali que, basicamente assim, usando o texto que eu separei um trecho aqui, né, que é um texto que conheci alguns pastores e teólogos fundamentalistas regulares. Então eles usam 1 Coríntios 13, 8 ao 12. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Só um adendo aqui. Quando eles falam, a galera sensacionista, muitos, quando eles falam quando vier o que é perfeito, eles fazem o entendimento de que o perfeito é a conclusão do cano, né? Ou seja, a palavra de Deus que é perfeita, né? Então, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos em parte, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido, assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Então, os sensacionistas, eles basicamente usam, essa é uma das passagens que eles usam para dizer, então, que esses dons, né, não se fazem necessário hoje. O milagre, cura, profecia, né, hoje eles não estão mais em evidência, né, não estão mais em prática, né. E dentro desses teólogos, você vai ter aí um camarada chamado Paul Van Goder, que ele vai defender esse pensamento. Um também aqui muito conhecido, que é o J.F. MacArthur, ele também vai seguir nessa linha sensacionista, dizendo que esses dons encerraram. E você vai ter outros teólogos continuistas, né, que dizem que os dons ainda continuam hoje para a igreja hoje, então que a gente pode sim ter esses dons dentro da prática da igreja, né, como Gruden, Parker, né, o Driscoll, que são teólogos continuistas que entendem que esses dons são para hoje também, né. Deixa eu ver aqui. E aí, concluindo aqui, se você se identificou com um desses dons, né, se você também está em dúvida em relação a essa questão de dons, qual o seu dom, qual aquilo que Deus colocou com você como ferramenta para servir no corpo de Cristo, converse com o seu pastor, né, sentar hoje na sua casa e ele na dele, né? Então faz uma chamada aí de vídeo, liga, manda uma mensagem e fala: olha, eu tenho meu coração se inclina nesse trabalho, nesse dom aqui, nessa atividade. Será que esse é o meu dom e tal? E aí, o seu pastor aí vai, os seus pastores, seu pastor, seu líder vai estar te ajudando a você identificar e de repente começar a desenvolver e aplicar esse dom para a edificação do corpo de Cristo, tá ok? E aí você vai ter um fim proveitoso com esse dom.
Somente quando a igreja está plenamente submissa à orientação do Espírito Santo é que Deus faz surgir no seu seio as pessoas dotadas com os dons imprescindíveis para a implantação e desenvolvimento do reino de Deus aqui no nosso meio. Então a igreja precisa ser uma igreja de oração, uma igreja obediente, ou seja, nós como crentes cristãos obedientes, submissos à vontade de Deus, submissos à palavra de Deus, e aí Deus vai capacitando, habilitando a igreja com os dons, e a igreja vai sendo edificada para que o corpo de Cristo cada vez mais seja um corpo autêntico, que se autentique como filhos de Deus e como aqueles que manifestam a palavra de Deus aqui neste lugar. Então, que Deus possa abençoar você e que você realmente possa desenvolver o seu dom, né? Então, próxima aula, não perca, a gente vai dar continuidade ao tema. Qualquer dúvida você manda pra gente aí uma mensagem aí, pode mandar aí aqui na página da igreja, pode mandar no particular aí dos pastores aí, dos professores, e a gente vai estar tentando responder a sua dúvida aí de acordo com aquilo que nós podemos, tá bom? Deus abençoe vocês, prazer muito grande estar com vocês aqui, e que em breve possamos estar de uma maneira mais próxima aí, fisicamente, compartilhando da palavra de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, e vamos estar na presença de Deus, continuando aí o nosso dia, a nossa tarde e à noite. Nós nos encontramos aí no nosso culto online para continuar glorificando o nome de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse privilégio de estar compartilhando da Tua palavra, e que possamos não sermos apenas ouvintes, mas realmente praticantes. Pai, que o nosso amor, ó Deus, seja evidenciado pela nossa prática, Pai, e que possamos, na nossa caminhada, sermos reconhecidos como Teus filhos, ó Pai, aqueles que Te amam e aqueles que colocam a sua vida ao seu serviço. Que a nossa vida seja uma vida de servir ao Senhor, Pai, com as ferramentas que o Senhor tem nos dado, com os dons, nossas habilidades, com o nosso dinheiro, com o nosso físico, Pai, com a nossa inteligência. Então, que nós possamos realmente glorificar o Teu nome, Pai, e edificar a Tua igreja, Pai, por meio do nosso fazer. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Até a noite nos reunimos novamente aí para celebrarmos ao nosso Deus. Ótima tarde a todos vocês.